Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Grit Webcode. Seja todos bem-vindos, tá, pessoal? E vamos prosseguir aqui com o nosso mini curso de React, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai colocar em prática aqui, tá? Alguns conceitos que a gente já aprendeu aí nas aulas passadas, tá bom? A gente vai hoje aprender a criar um componente, entender o que é um componente, tá bom, pessoal? Pessoal, então vamos lá, vamos dar início, sem mais delongas, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos aqui criar uma pastinha, tá? Vamos criar aqui uma pastinha. Eu vou criar a pasta aqui, pessoal, dentro dessa pasta aqui, ó, onde eu tenho todos os meus projetos. Eu vou criar outra pasta onde eu vou colocar o meu projeto, tá? Vamos colocar curso React, né? Curso React. Ok. Eu já vou abrir aqui, pessoal, tá? Você já sabe como abrir, né, pessoal? Com CMD, tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu VS Code. Tá bom? A gente vai dar início aqui, tá bom? Pessoal, só lembrando que a gente vai criar com Vite, tá? A nossa estrutura aqui, tá? Do nosso projeto aqui pra gente prosseguir com o nosso curso, tá bom? Tá a pasta vazia, né? Na verdade. Pessoal, vamos lá, ó. Abrir o nosso terminal integrado aqui, tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, ó, npm create Vite, assim, ó, Vite. Aí coloca Vite latex. Arroba, só lembrando que tem um arroba aqui, tá, pessoal? Aqui tem um arroba aqui, a gente não pode esquecer. Vite. Ok, vamos dar um Enter. Tá, pessoal? Só esperar ele vai carregar aqui. Vamos dar o nosso nome, pessoal, para o nosso projeto. Vamos colocar aqui o nome de mini curso React. Esse é o nome do nosso projeto, tá, pessoal? Tá bom? Dá um Enter. Aqui ele tá pedindo aqui, como a gente já viu nas aulas passadas, tá? Ele dá suporte aqui a Vanilla puro, JavaScript puro, o Vue.js, React, Preact, List e Svelte. A gente vai usar aqui o React. Então a gente coloca esse underlinezinho, esse tracinho, ó, vai selecionando o React. A gente vai usar JavaScript mesmo, não vamos usar TypeScript, tá? Pessoal, aqui, se vocês verem aqui, ó, a gente já tem aqui, ó, a nossa pastinha aqui, ó, tá vendo? Ó, já tá aqui, já tá criado, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos entrar agora dentro da nossa pasta. Então, beleza, cd mini curso, beleza? Vamos entrar aqui, beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Pessoal, se vocês verem aqui a gente não tem o nosso Node Modules, tá bom? Não tem o nosso package lock.json, onde tem nossas dependências, não tem o Node Modules, onde tem nossos pacotes, tá bom? Então, o nosso projeto aqui, ele tá criado a estrutura, mas a gente não dá pra criar nada aqui, não dá pra rodar nada aqui ainda, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos que dar um npm install. Agora sim, a gente vai instalar todas as nossas dependências, instalar nosso Node Modules, tá bom? E vamos lá. Vamos esperar aí. Pessoal, só lembrando que o React, ele trabalha, pessoal, com componentes de funções, tá bom? Ou seja, antigamente, tá? Nas versões mais anteriores aí, o React ele trabalhava com componentes de classe, tá? Mas as atualizações mais novas aí do React, então eles resolveram colocar aí funções, componentes de funções, tá? Então a gente vai, pessoal, trabalhar com componentes de funções. Pessoal, e pra gente rever um pouquinho, pra gente dar mais uma revisada, vamos voltar um pouquinho lá em JavaScript. Vamos entender alguns conceitos antes da gente passar aqui pro nosso React aqui, tá bom? Então vamos lá. Ó, pessoal, a gente vai entender aqui. Deixa eu abrir aqui uma pastinha que eu tenho aqui. Eu vou abrir aqui, pessoal, outro VS Code aqui, tá? O VS Code novamente, para mim mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que o React ele tá? A diferença um pouquinho do JavaScript, tá? A gente vai dar uma praticadinha, tá, pessoal? Para depois a gente passar para o nosso React, pra gente entender algumas coisinhas aqui que a gente tem que entender, tá? Talvez isso pode ficar com alguma dúvida aí, tá, pessoal? A gente vai então sanar essa dúvida aqui. Vamos lá. Ó, pessoal, vamos lá. O que são componentes no React? O componentes no React nada mais do que funções, tá bom? Ou seja, o React ele trabalha, pessoal, com dois tipos de funções. Ou seja, a gente pode trabalhar com a function declaration e a arrow function, tá bom? Então, essas duas diferenças aqui a gente vai abordar aqui, tá? Então vamos lá. O que é uma function declaration? Vamos colocar aqui, ó. Function. Vamos colocar aqui app, tá? Function app. Então, pessoal, basicamente é isso, ó. Ou seja, a gente fez o que aqui, ó? O que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma função. O que é uma função? Uma função é um pedaço de código aqui que ele tem um escopo nele aqui, tá? Ele tem dentro dele aqui um escopo, ou seja, então a função ela é como se fosse vamos tentar aqui fazer uma analogia, tá? Ó, imagine que a gente tem a função, imagine que essa função, aqui é a função e aqui é o nome app, é o nome da nossa função. Imagine que tem alguém que tem o nome app e você fala para essa pessoa, app, faça isso.
tá? Ou seja, aí você manda alguma coisa para ela, tá? Para essa pessoa, e você passa a instrução para ela ali poder executar aquela instrução. Então a função é isso. Dentro dessa função, quando ela é chamada, o que tiver aqui dentro ela roda, é a instrução. Ou seja, então aqui a gente criou nossa função. Function declaration, onde a gente tem a palavra reservada, function e o nome da função, tá? Aqui tem os nossos parâmetros, a gente pode colocar parâmetros aqui dentro, e aqui tem as chaves. É aqui dentro que, quando essa função for chamada, o que tiver aqui dentro, ela vai rodar, tá? Imagina o seguinte, ó, vamos dar um console.log aqui, ó, só pra gente entender aqui, ó. Vamos colocar testando, assim, tá? O que é que acontece? Pessoal, aqui a gente está trabalhando aqui com o NodeMon aqui, ou seja, quando a gente salva aqui, o NodeMon executa, tá? Mas vocês têm que ver aqui embaixo, aqui, ó, que o que eu fazer aqui vai ser executado. Olha, eu salvei essa função, só que não fez nada aqui, ó, tá bom? Porque eu não chamei ela. Quando eu crio uma função, eu tenho que chamar ela. Então vamos fazer o seguinte, ó, app, agora eu chamei. Pronto. O que é que tem aqui dentro? Quando eu chamar essa função, o que tiver dentro dela vai ser executado. Olha aqui, tá vendo, pessoal? Ó, tá vendo? O que tem aqui dentro está executado. Só que aqui é como se eu estivesse fazendo assim, ó, falando assim para alguém. Imagina que a função é alguém. Aí eu faço assim, alguém app, eu quero que você crie aí um textinho com o nome testando, tá? Você pediu, tá bom? E ela executou. Agora outra coisa é você mandar algo para essa pessoa fazer, tá bom? Imagina o seguinte, ó, eu vou apagar aqui esse textinho que tem aqui dentro do meu console.log. Agora eu vou mandar o texto via argumento, tá? E ela vai receber como parâmetro. Então eu vou mandar aqui, ó, testando. Tá bom, ó? Testando. Agora, eu que estou mandando via argumento aqui, ó, pelo meu app. Eu estou chamando a minha função. É como se eu estivesse chamando a pessoa, ó. Vem aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Faz isso aqui, ó. Eu vou te dar isso aqui e você executa, tá bom? Então ela faz isso. Então eu crio a função, tá bom? A função está aqui. Eu chamei a minha função e mandei para ela esse texto. Agora esse texto aqui ela vai fazer o seguinte, ela vai receber via parâmetro. Aí ela recebe aqui dentro. Vamos colocar arg, que são de argumentos, né? Pronto, agora aqui ela vai executar args. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu criei a minha função, chamei a minha função passando o texto testando como argumento e ela recebeu aqui como parâmetro. Agora, o que eu estou aqui dentro, eu consigo pegar esse parâmetro e executar. Se eu der um enter aqui, ó, pronto, tá aqui, pessoal, testando, tá? Beleza. Então, é assim. Mas vamos lá usar outra função, outro tipo de função que a gente pode criar, que agora é a Arrow Function, que o React, a gente, no decorrer desse mini curso, a gente vai usar só Arrow Function, tá, pessoal? Que é uma forma moderna aí da gente trabalhar. Então vamos lá. Tá aqui, pessoal. Tá aqui a função. Olha a diferença. Essa função aqui é Arrow Function. Essa aqui, ó. Essa função aqui, ela é diferente, ó. Eu terminei apagando a função aqui sem querer, tá, pessoal? Vamos reconstruí-la novamente? Então vamos lá. Tá aqui, ó, pessoal, a diferença. Essa daqui eu crio uma palavra, eu crio uma constante, palavra reservada, né? Palavra constante, e dou nome para ela de app, e esse app vai receber essa arrow function. O que é arrow function? Arrow, porque ela é um formato de uma flecha, tá bom? Ou seja, é semelhante a isso aqui, ó. Isso aqui não é uma flecha, então por isso que chama arrow function, ou seja, função de seta. A gente também pode chamar função de seta. Mas em questão de funcionamento, qual a diferença? Pessoal, basicamente, não vai ter diferença quase nada aqui no momento, tá bom? Pelo menos no momento aqui. Então, pessoal, agora você me diz, mas tudo bem. O que é que o React tem a ver com isso aqui? Então, primeiro, o React ele trabalha com esses dois tipos de função. Se você prestar atenção aqui, ó, eu vou abrir aqui o meu projeto do React e tá aqui, ó. Se você vir aqui, ó, em app.jsx, você vê bem aqui, pessoal, ele tem aqui, ó, um pedacinho desse trechinho aqui, ó, tá vendo essa função, ó, function app, ele abre chave e aqui dentro tem todo esse bloco de código aqui, ó, tá vendo, ó? Fecha aqui, ó. Então a gente vai até apagar isso aqui, beleza, sem problema. Pronto, eu vou apagar isso aqui, que a gente vai apagar mesmo isso aqui, vou até apagar tudo. Beleza. Pessoal, olha, a mesma coisa. Qual a diferença que tem aqui do nosso projeto React para o nosso outro projeto aqui, ó? Quase nada, tá? Ó. Aqui tá a função do React. E aqui tá a função que a gente tá praticando aqui, tá vendo? Então, beleza. A diferença aqui, pessoal, vamos entender agora. Como é que o React ele trabalha com esse tipo de funções aqui. Ó, pessoal, vamos entender aqui. Então, basicamente, o nosso estrutura React, ele tem uma função app, tá? Um componente. Pessoal, isso aqui é um componente. No React, uma função é um componente, tá bom? Beleza. Ele tem um componente
E aqui ele tem o app, o componente principal, o app, e ainda abaixo aqui tem a main. Main, tá bom? Então vamos colocar aqui como const, tá bom? Main, vai receber, a gente vai trabalhar com arrow function, tá, pessoal? No React, a gente vai trabalhar, então já vamos praticar aqui também, tá? Então, beleza, eu vou trocar o nome aqui, ó, para esse nome desse componente é name. Tá. Então, pessoal, é assim, ó. O React é o seguinte, ó. Aqui ele tem o primeiro componente. Imagine que você tem uma tela de home, uma tela de sobre, uma tela de serviços, tá? Então é um componente. Você vai no React você vai criar uma função, tá? Com esse nome aí, tá? Aqui eu poderia fazer, ó, function home, entendeu? Então isso é um componente de função. Então vamos até colocar aqui, ó. Tá? Vamos colocar o nome do componente. Componente 1. Nosso componente 1, aqui a gente coloca aqui abaixo, aqui, ó. Componente principal, na verdade, componente pai, vamos colocar assim, vamos comentar ele aqui, e vamos colocar componente principal, tá? Ou seja, ele é o nosso componente principal. Pronto, vamos entender isso aqui. Então, beleza, pessoal, imagine que você lá no React, você vai criar um componente de função de nome, tá bom? Então, o que é que acontece? De novo, vamos dar um console.log aqui, ó. O console.log é como se fosse o return lá, tá? Então, console.log. Beleza? Vamos colocar aqui args. Args, tá. Beleza. Então, ele vai args. Então, beleza. Pessoal, lembra que a gente cria a função. Só que a função ela só vai executar isso aqui quando ela é chamada. Só que quem é que vai chamar essa função? É o meu app. Ou seja, eu vou importar a minha função componente, o meu componente de função, eu vou importar dentro da minha função app, no React, tá? Então, seria assim, ó. Essa função app chama essa função name, passando um valor, tá? Como argumento. Então, vamos lá, ó. Name. E aqui agora eu vou colocar, ó. Testando. Pronto. O que é que acontece? Essa função aqui, ela só vai executar o que está dentro quando essa função app for chamada e executada. Aí o que tem dentro dela vai ser executado. Quem tem dentro dela? A chamada dessa função, tá bom? Então, o que é que acontece? Ainda não está funcionando, ó. Não vai funcionar nada aqui, ó. Inclusive não apareceu texto nenhum, o nome testando. Para isso, na minha main, eu tenho que chamar o meu app. Eu consigo chamar uma função dentro da outra, tá bom? E nada mais do que isso, ou seja, chamar uma componentização. A gente consegue chamar a função dentro de outra função. Tá bom? Então, o que é que acontece? Agora sim vai rodar. Por quê? Deixa eu chamar logo aqui a outra minha função main também, beleza? Para ela poder funcionar. Pronto. Ela já vai funcionar, pessoal. Já testou aqui, ó. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma call stack, né? Uma pilha de funções. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho a minha função principal, a minha função main, que dentro dela chama a minha função app, a minha função app é executada e o que tem dentro dela executa. Então, o que tem dentro dela é a chamada da função name. Então, eu chamo a minha função name, quem chama ela é o meu app. Então, o que tem aqui dentro é chamado. Então, eu chamo a minha name quando o meu app é chamado, passando aqui, ó, como parâmetro aqui, argumento, e recebe como parâmetro aqui, ó, args. Então, eu executo o que tem dentro. E ela, assim, mostra o texto. Então, tá aqui, pessoal, testando. Ó. Se eu mudar o nome aqui, ó, pra, sei lá, qualquer coisa aqui, ó, ela vai executar, ó, tá vendo aqui embaixo? Ó, executou aqui embaixo, ó. Então, é assim que funciona, pessoal, o React, é a componentização. Então, é um componente, é uma função dentro de outra função, tá bom? Só que aqui no React, essa função main, ela é onde vai... Ou seja, ela recebe o app principal e dentro dela, ela vai chamar o meu ID lá no meu HTML, o root, e vai jogar todo esse código aqui meu lá dentro da minha div HTML, tá bom? Pessoal, então era isso para poder aqui vocês ter mais ou menos, dar uma relembrada no JavaScript para entender um pouquinho, tá? E é claro, pessoal, que se a gente fosse abordar tudo aqui que o React roda, tá? De JavaScript, a gente ia ter uma aula específica para isso, tá? Mas... suponha que você já entenda JavaScript, tá bom? Isso aqui foi só para dar uma treinada mesmo, tá? Pra gente, de fato, ir pro React, tá bom? Pra abrir um pouquinho a mente de vocês, tá? Mas, basicamente é isso, pessoal, tá? Então, componente no React são funções, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, tá? Então, vamos fechar aqui, beleza? E vamos para o nosso, de fato, aqui, o nosso React. Vamos apagar o que a gente não vai usar aqui. A gente vai apagar isso aqui, Ctrl A. Vou apagar isso aqui, vou salvar também. O meu app, já apaguei, meu app.css eu vou apagar também. Pessoal, só lembrando que o que eu estou apagando aqui é aquele estilo daquele template. Lembra que ele vem com template lá para demonstrar o React, né? Então, o Vite, né? Então, beleza. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o nosso SRC, que é de Service. Aqui dentro do nosso SRC é onde vai ser
ter os nossos arquivos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, dentro do SRC, nós tem o quê? A gente tem assets, que é uma pastinha reservada aqui, que depois a gente vai até apagar isso aqui. Aqui, esse assets aqui, pessoal, serve para a gente colocar imagens, né? Imagens e etc. Aqui tem o meu app CSS, é um CSS. Esse app CSS é o que vai dar estilo ao meu app.jsx, tá bom? Então, depois a gente não vai, no momento aqui, a gente não vai mexer com CSS aqui no momento, tá? Mas nas aulas mais à frente. E aqui tem meu index CSS, que é um index aqui onde pega tudo, tá? Todos os meus estilos CSS, se eu quiser. E aqui tem o meu main JSX. Pessoal, aqui tá a sacada. Ó, primeiro, lembra da aula que a gente acabou de criar? Primeiro, para entender, vocês vão fazer o seguinte. Pessoal, detalhe importante, que no Vite, se você, ó, aqui tem JSX aqui, né? Ó, JSX. Deixa eu colocar como JS. Tá? Porque usando o CRA, você pode colocar a extensão JS de JavaScript, tá? Mas com Vite, a gente tem que colocar JSX, tá bom? Então, JSX, que é o que a gente vai trabalhar mesmo aqui. Vocês vão entender o que é JSX aí, tá? Mais na frente, tá? Beleza, então vamos lá, pessoal. Vamos praticar o que a gente acabou de rever aqui sobre JavaScript. Então, nós tem dois tipos de criar funções. A gente pode criar... Pessoal, eu vou começar do básico, tá bom? Eu vou começar do básico mesmo aqui, tá? Do básico para vocês entenderem. Vamos começar com função declaration, tá? Então, function, assim, ó. Function, app, faço isso aqui, ó. Pronto. Eu criei a minha função, tá bom? Só que agora eu tenho que retornar algo. Então, return, vamos primeiro, você cria function app, usando a função declaration. Parênteses, que é aqui onde vai ter os argumentos, e chaves. Dentro de chaves, você coloca return e abre parênteses de novo, tá bom? Que é aqui dentro onde vai ser, de fato, o nosso JSX aqui, nosso HTML, tá? Aliás, não é HTML, tá? É um JSX, tá? Mas vamos lá, vamos colocar H1, assim. Então, hello, vamos colocar só assim, tá? Só pra... Tá aqui, pessoal. Então... O que é que acontece? Quando essa função for chamada, minha função app for chamada, ela vai retornar isso aqui, ó, tá bom? Ela vai retornar na nossa tela para a gente ver, tá bom? Graças aí vários recursos que tem aí no React, tá? Webpack integrado, faz todas isso aqui, tá? Então, beleza. Só que aqui ainda não funciona, pessoal, tá bom? Isso aqui ainda não funciona. Ó, é tanto que eu vou rodar o meu projeto, ó, npm run dev, tá? Que é o comando para a gente rodar o nosso projeto, lembra? Então tá aqui, ó. Ele vai criar aqui um localhost aqui, tá? A gente vai abrir isso aqui, beleza? Vou colar aqui o minha URL pra gente ver. Ó, pessoal, tá aqui. Só que tá limpo. Não funciona nada, tá vendo? Não funciona nada. Ó, tá vendo? Cadê o hello que eu coloquei? Por quê, pessoal? A gente tem que entender outro conceito interessante. A gente tem que entender o que é import e o que é export, tá? Como assim? Você criou essa função, só que você tem que mandar ela lá para o meu main. Lembra que a gente criou lá no nosso JavaScript uma função main que recebe a outra função, só que a gente não estava usando essa técnica de import e export. Aqui no React a gente usa import e export, tá bom? Então o que acontece? O import é quando você quer pegar algo de outro componente, de outra função. Você quer receber um valor, quer receber a chamada de outra função. Então você coloca import, tá bom? O export é quando você quer enviar. Entendeu? Imagina, eu quero enviar essa função aqui, ó, app, tá bom? Eu quero enviar ela para onde? Lá para o meu main.jsx. Entendeu? Então, para isso, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que mandar. Então, eu tenho que fazer, ó, export, default, tá? Ou seja, eu vou explicar para vocês esses conceitos aqui, ó. Default, o nome da minha função. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu criei a minha função. Lembra que a gente tem que criar a função e chamar. Só que aqui no React, eu crio a minha função. Eu criei a minha função aqui, tá criada, tá? E exportei ela, tá bom? Eu exportei para onde? Pronto, eu exportei para onde? Lá para minha função main. Essa função aqui que vai chamar aquela função. Então, lembra do import? Então, agora, ó, eu quero pegar, eu exportei a minha função app e eu quero receber ela no meu main.jsx. Então, o meu main tem que ter um import para ele ter que estar pronto para receber aquela função que eu exportei. Então, ó, import app, o nome da minha função. Lembra que eu exportei ela aqui como app, ó? Export default app. Então, eu tenho que receber ela aqui, ó. Import app. From mesmo traduzindo aí, a grosso modo, é de. Imagina que foi o seguinte, ó, eu quero importar o meu app de onde ela vem, entendeu? Então, o from é de ou onde. Da onde vem meu app. Então ele vem aqui, ó, da raiz, ./app, da minha raiz, porque ele está dentro da raiz SRC, ó, app, ele está aqui dentro da raiz SRC, ele está solto aqui dentro, tá? Então eu faço, ó, import app from, pronto. Eu importei, só que eu ainda não chamei a minha função, ela está pronta, agora eu tenho que chamar ela aqui dentro, ó.
Lembra que lá a gente tem que chamar a função, ou seja, a gente tem que chamar uma função dentro da outra. Então eu chamei a minha função app aqui dentro. Primeiro, eu criei a minha função app, exportei ela e estou recebendo ela aqui, ó, via o import, e estou chamando ela aqui dentro agora. Pronto. Nesse momento, ela está aqui dentro. Agora eu vou jogar ela dentro do meu documento, dentro do meu ID root. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, meu ID root. Então minha página vai ser toda montada aqui dentro desse HTML, tá bom? Então a minha main, ela recebe o meu app, tá bom? Que o meu app é onde vai receber todos os outros componentes dentro do meu app, e o meu app, ele é chamado aqui dentro e renderizado na tela, tá bom, pessoal? Então basicamente é isso daqui, tá bom? Então agora se eu vim aqui, ó, deixa eu salvar, eu vim aqui, eu chamei ela aqui, tá? Salvar aqui de novo. Agora se eu for lá no navegador, agora vai mostrar a minha frase hello. Por quê? Agora a minha função eu criei, agora ela está sendo chamada, ela está sendo executada. Ela está sendo chamada lá dentro do meu main, aqui, ó, tá? Então agora sim. Agora se eu vim aqui, ó, tá aqui, ó, hello. Tá bom? Então tá aqui, pessoal. Outro detalhe importante aqui, pessoal, que esse aqui dá muita dor de cabeça aí, principalmente para quem está iniciando, tá bom? Isso aqui é bem chato mesmo. Eu mesmo já quebrei a cabeça com isso aqui, tá bom? Que é a questão de quando você cria uma function declaration, você tem que exportar ela dessa forma. Agora imagine que isso aqui, deixa eu copiar esse H1 aqui. Imagine que isso aqui é uma error function, tá bom? Ó, um detalhe importante, se você for vir aqui, ó, o meu app ele tá aqui, ó, ele não tá dentro de chaves assim, ó. Ele não tá assim, ó, tá bom, ó? Ele não tá assim, ó. Tá bom? Se eu fazer dessa forma, ele não vai funcionar. Ó, porque eu tô importando como default, né? Claro, eu já paguei a função lá, mas quando eu importo como default, eu deixo o meu app assim solto, tá bom? Agora, imagine que você vai usar uma arrow function, tá bom? O que é que você tem que fazer aqui, ó? Imagina, vamos lá, vamos usar a nossa arrow function. Então, const app, né? Não é isso? Vai receber a minha arrow function. Tá, return. E aqui eu coloco o meu textinho. Tá aqui. Ó, pessoal. Pronto. Eu criei a minha função agora, só que não é mais uma function declaration, tá? Uma função que eu declarei um nome para ela. É uma função de arrow, uma função de seta, tá? Onde eu tenho a minha palavra reservada, const app, que vai receber a minha arrow function, tá? E retorna um H1. Se eu fazer isso aqui, ó, ela não vai funcionar. Não vai funcionar. Deixa eu atualizar a página. Não vai funcionar. E se eu vir no console aqui, ó, ver algum erro, deve ter que mostrar algum erro aqui. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Tá aqui, ó, tá um erro aqui, ó, um erro de sintaxe requerida do módulo src app tal, tá? Não provê do export nomeado default. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Ó, tá aqui. Ou seja, eu exportei, eu criei a minha função, tá? Só que eu não posso export function, na verdade, tá bom? Só que o que acontece? Quando eu crio a minha função arrow function, eu tenho que exportar ela assim, ó. Export const. Tá vendo? Ó, export const. Só que agora sim, ela ainda não vai funcionar. Não pode funcionar. Eu vou atualizar minha página e continua o erro aqui, ó. Continua o erro aqui no console, tá bom? Agora por quê? Vamos desvendar isso aqui. Ó. Quando você cria uma arrow function, você exporta. Só que você não está vendo o nome aqui, export default. Igualmente estava assim, ó. Export default. Assim, ó. Export default. Né? Igualmente agora há pouco. Você está importando ela sem ser padrão. Quando você importa ela padrão, export default, aqui no meu main ou em qualquer lugar que eu for, meu componente for chamado, eu tenho que colocar livre, assim, ó, sem nada. Só que quando eu exporto ele sem ser no modo default, nesse caso aqui, ó, export const, eu estou exportando a minha função, aí, aonde ela for ser chamada, a minha função, então eu tenho que colocar ela entre chaves. Assim, ó. Tá bom? Isso aqui eu não posso deixar isso aqui de falar isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Pronto. Tá aqui. Agora, se eu for no meu navegador, olha só, tcharam, funcionou aqui, ó, tá vendo? Ó? E o erro, vamos ver se tem algum erro aqui no console. Ó, acabou o erro. Vou até redar um reload na página e acabou o erro, pessoal. Tá vendo? Ó? Por quê? Tá aqui o meu reload. Por quê? Quando eu crio a minha função de seta, a minha arrow function, eu exporto ela assim. Então eu não estou importando ela no default. Então eu tenho que colocar chaves lá onde ela for chamada aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai até deixar aqui, porque daqui pra frente a gente vai trabalhar com arrow function, tá bom? Então é isso aí. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu fechar isso aqui também e vir aqui. Ok. Pessoal, só lembrando que agora aqui eu tenho o primeiro componente. Isso aqui é um componente, tá bom?
Isso é um componente de função. Então, aqui dentro, eu posso colocar uma div, tá? Eu posso colocar meu HTML aqui dentro. Só lembrando, pessoal, que isso aqui é JSX, tá bom? Aí você pode, nossa, mas agora a minha cabeça pesou. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Eu vou colocar uma div, tá? Ó, div, igualmente no HTML, tá bom? Dessa div aqui, eu posso colocar uma página inteira, se eu quiser, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, H1, bem-vindos, tá? Assim, ó, bem-vindos. Aqui dentro eu vou colocar um parágrafo também, ó. Com um parágrafozinho aqui, vou colocar bem-vindo no meu mini curso de React JS, tá bom? E eu ainda posso colocar aqui ainda, ó, um botão também, ó. Um button. Posso colocar aqui, vou colocar aqui, ó. Clique em mim. Pronto. Eu posso colocar uma página inteira aqui. Se eu for rodar isso aqui lá no meu navegador, tá aqui, ó. Ó. Bem-vindos no meu opa, eu errei aqui eu coloquei aqui no meu mini curso de React.js. Se eu clicar no botão, tá aqui, ó. Então você vê que eu já tenho aqui uma estruturazinha bem bacana, né? Mas você pode perguntar, mas que louco, como é que eu consigo rodar HTML dentro de JavaScript? Porque isso aqui não é possível, né, pessoal? A gente já está acostumado com HTML, essas outras coisas, a gente não consegue fazer essa técnica aqui, né? E se a gente quisesse fazer isso aqui, a gente tinha que usar o document.getElement.byId, aí colocava aquela confusão toda, sabe? Era aquela confusão toda que vocês entendem, né? Então aqui é diferente. Só que tem um problema, pessoal. Isso aqui, graças ao JSX, como é que eu usaria isso aqui, ó? Se eu for tentar aqui, ó, como é que eu usaria isso aqui, ó? Vamos lá. Se não fosse o JSX, tá? Eu vou apagar isso aqui. Se não fosse o JSX, como que eu usaria isso aqui, ó? Então, se não fosse o JSX, graças ao JSX que faz essa mudança para nós, né? O JSX, o que é que ele faz? Ele tem o Babel que transpila isso aqui, tá? Tudo para JavaScript. Mas imagine o seguinte, ó. Vamos lá aqui, ó. Import. Lembra que a gente acabou de aprender o import, né? Import é quando você quer importar uma função, uma classe, qualquer coisa para dentro daquela função, onde vai ser chamada, tá? Então, vamos... Ó, pessoal, então como que eu faria isso aqui, ó? Então eu teria que fazer o seguinte, ó. React create element. Eu tinha que fazer assim, ó, create element. Aqui eu abria, aqui. E aqui eu fazia o seguinte, ó. Imagina que eu vou criar uma div, né? Aqui eu vou colocar... aqui a gente cria os atributos. Só que eu não vou criar nada aqui de atributo, então eu vou colocar null, tá? E aqui eu coloco aqui, ó. Bem-vindos, tá? Tá aqui, pessoal, ó. Então, isso aqui é a forma correta se eu não fosse usar o JSX, tá? Então, mas você... Olha que loucura. Ó, aqui o que foi que eu fiz? Eu importei o meu React, tá? O meu React aqui, ó. Ele tá dentro do meu React, tá? E eu retornei react.createElement. Então ele vai criar um elemento. Que elemento é esse? Um elemento div. Então eu crio aqui um elemento div, tá bom? Aí aqui eu poderia usar minhas propriedades, mas eu não vou usar nada aqui, né? Então, beleza. Eu salto isso aí, eu colocar null. E dentro da minha div, eu coloco bem-vindos. Isso aqui é semelhante a isso aqui, ó. Div, tá? E aqui eu coloco, ó. Bem-vindos. Mas se você prestar atenção uma coisa, não é mais fácil eu escrever assim, ó? Não fica bem mais fácil para mim como desenvolvedor aqui, programando aqui? Você me diz, sim, tá muito fácil. Pois é. Então, graças ao JSX que faz isso aqui pra gente, tá vendo, ó? É isso aqui, tá? O que é que acontece? Isso aqui, aparentemente de ser a sintaxe ou HTML, mas isso aqui não é HTML, é JSX, tá bom? Então, você vê aqui, ó, que se não fosse o JSX, eu teria que criar assim, ó, o meu React. Se eu quisesse criar um elemento div, eu tinha que fazer assim. Então, imagine você fazer um projeto inteiro, tudo colocando aqui create element, h1, create element, div. Já pensou a confusão? Aqui eu vou colocar um h1 para vocês verem, ó, tá? Ó, vamos salvar isso aqui. E tá aqui, ó, bem-vindos, tá bom? Então, essa é a forma que, se não fosse o JSX, como era que eu criaria um elemento no React, tá bom? Mas, então, graças ao JSX, eu consigo escrever dessa forma. E fica bem mais fácil, bem mais legal de fazer assim, ó. Pronto, eu coloco uma div, tá bom? É como se fosse o HTML. Por isso que, se você entender HTML, pronto, você tá bonito aqui no React, tá bom? Mas é louco, porque você tá rodando HTML dentro de JavaScript, tá? Porque aqui é uma função JavaScript, não é isso? Uma função. Entendeu? Então isso aqui graças ao nosso JSX, que trabalha aí com o Babel. O Babel, ele é um transpilador, tá, pessoal? O que é que ele faz? Ele pega aqui toda essa forma aqui e transpila para JavaScript, tá bom? No final é JSX, JavaScript, tá bom, pessoal? Então,
JSX e se não fosse usar o JSX, assim, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, nessa aula a gente aprendeu a criar um componente, tá? Vamos apagar isso aqui. A gente aprendeu a criar um componente, tá? Nas próximas aulas a gente vai trazer outras coisas aí bem legal pra gente colocar a mão na massa aí mais a fundo, entender mais algumas coisas do React, tá bom? Então, pessoal, nesta aula foi isso, tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente criou nossa estrutura, entendeu o que é componente, tá? Componente de função, que é o que a gente vai usar aqui, e a gente aprendeu um pouquinho de JSX, só que JSX a gente vai aprender mais, aprofundo mais daqui pra frente, tá bom, pessoal? Mas, só lembrando, ao você escrever código HTML dentro de JavaScript, é JSX, tá bom? Então aqui você pode usar bastante coisa aqui, você pode fazer uma página inteira aqui dentro, tá bom, pessoal? Então é isso aí, a gente aprendeu a criar componente de funções, aprendeu a importar e exportar, aprendeu o que é import, export, tá bom, pessoal? Então nesta aula foi isso, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprofundando mais um pouco. Eu quero pegar do básico mesmo, tá, pessoal? Para vocês entenderem do básico mesmo, tá? O que se trata, o que tem por baixo dos panos, tá bom? Então isso é muito importante de começo, tá bom? Para aprendizado, tá? Você saber o que está fazendo, tá bom? Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Pois foi isso aí nesta aula e na próxima aula a gente se vê, tá, pessoal? A gente vai trazer a fundo, vamos aprofundar bastante coisa no React aqui, tá bom? E eu garanto que vocês vão aprender bastante, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.